Livro A Visão do Tabernáculo, Dong Yulan, capítulo 19. Tema desta semana: os 3 passos da reconciliação. Meta de hoje: leitura das páginas 209 a 213. O primeiro passo. Para desfrutarmos constantemente da graça e da vida eterna, precisamos estar a todo tempo reconciliados com Deus. E a figura do tabernáculo, uma vez mais, servirá para entendermos a vital importância da experiência progressiva da reconciliação. Romanos 12:1 fala de apresentarmos nosso corpo por sacrifício vivo a Deus. Isso se refere ao átrio do tabernáculo. Quando nos convertemos ao Senhor, nossa atitude espontânea é consagrar-nos a Ele. Isso corresponde a consagrarmos nosso corpo. Mas por que o versículo fala de sacrifício que implica em queimar sobre o altar a carne da oferta? Isso decorre do fato de o pecado habitar em nosso corpo, a natureza pecaminosa que fez com que nosso corpo se tornasse carne, a qual é abominável para Deus. Ao ser apresentado no altar, o animal era morto e cortado em pedaços, os quais eram colocados sobre a grelha do altar e queimados lentamente. À medida que o sacrifício ia sendo consumido pelo fogo, uma fumaça subia para Deus, e quando ele cheirava esse aroma suave e agradável, acontecia a primeira reconciliação. Quando nos consagramos ao Senhor, tornamo-nos cinzas, para que a natureza do pecado seja destruída em nosso corpo. Aos olhos dos homens, as cinzas não são bonitas, mas para Deus são, pois são puras, não têm mais sinal do pecado. No caso do animal sacrificado, ele era sacrificado, morto, mas nós somos um sacrifício vivo, nós morremos para nós mesmos a fim de viver para Deus. Oferecemos nosso corpo a Deus para executar atos de justiça. Deus é Espírito, porquanto Ele precisa de nosso corpo para poder agir e expressar-se. Deus precisa de nosso corpo para falar aos seus filhos, para orar, para pregar o Evangelho, para distribuir literatura espiritual. Precisamos deixar Deus usar nosso corpo. Muitas vezes, sob a alegação de estarmos cansados, chegamos do trabalho, sentamos no sofá e ficamos assistindo televisão, enquanto há uma necessidade urgente de pessoas que precisam ser visitadas e irmãos a serem apacentados. Será que Deus está usando nosso corpo naquela situação? Precisamos ser despertados para este fato. Nosso corpo é para ser usado por Deus. O irmão teve uma interessante experiência em relação a isso. Quando estava em uma universidade, ele tinha muito encargo de falar do Senhor para um colega. Então começou a orar: Senhor Jesus, eu preciso pregar o Evangelho para esse colega, mas eu não tenho jeito para isso, eu não sei fazer. Ele é muito intelectual, ateu e eu sou tímido, não saberia argumentar com ele. Esse irmão orava continuamente por isso, e quanto mais orava, mais queimava em seu coração o encargo pela salvação de seu colega. Certo dia, ao orar uma vez mais sobre isso, o Senhor lhe disse: eu preciso de você para falar a ele. Eu preciso usar a sua boca para falar com ele. Eu preciso usar suas pernas para chegar até ele e falar. Aquilo mudou nosso irmão. Um dia ele tomou coragem e foi falar com seu colega. Falou tremendo bastante e gaguejando, mas apresentou-lhe um folheto de evangelização e convidou para um almoço junto com outros irmãos, no qual pregava o Evangelho. Seu colega aceitou o convite e nesse almoço recebeu Jesus como seu Senhor em sua vida. Isso mostra cabalmente que Deus precisa do nosso corpo consagrado a Ele. Se queremos ser usados por Deus, precisamos consagrar no nosso corpo. Esse é o primeiro passo da reconciliação. O segundo passo. Se estivermos no átrio, Deus estará alegre, pois voltamo-nos do pecado para Ele. A consagração que ali ocorre agrada ao Senhor e a nós. Por isso, muitos cristãos não avançam na experiência espiritual, satisfazendo-se com o fato de terem sido feitos filhos de Deus, de terem conhecido Jesus como seu Salvador. Mas precisamos perguntar: será que isso satisfaz plenamente a Deus? Será que isso é tudo o que Ele desejou que obtivéssemos em nossa relação com Ele? Certamente não. Deus quer levar-nos mais adiante no conhecimento de sua pessoa e no relacionamento com Ele. Nossa experiência com Deus não pode estacionar em nenhum momento. Temos de estar sempre progredindo, sempre buscando conhecer mais a Deus. Oséias 6:3. Se pararmos em alguma experiência, imediatamente começamos a envelhecer e, em lugar de sermos enchidos por Deus, seremos mais cheios de nós mesmos,
das coisas do pecado e da carne. Precisamos então avançar para as experiências representadas pelo santo lugar, das quais já falamos em capítulos anteriores. Queremos ressaltar uma vez mais a importância da figura das 5 colunas à entrada do santo lugar. Como vimos na Bíblia, esse número representa responsabilidade. Todos os cristãos que avançam do átrio, isto é, da experiência inicial da salvação, para o serviço a Deus no santo lugar, têm a responsabilidade de chamar outros a fazer o mesmo. Deve pesar sobre nós a responsabilidade de chamar os irmãos que estejam satisfeitos com a experiência no átrio exterior para avançar e passar a servir a Deus. O homem foi criado para servir a Deus. Isso está bastante claro em Gênesis 2,15. Portanto, um homem que não serve a Deus é um homem cuja vida não tem sentido. Por essa razão, chamar os homens para provar esses 2 passos da reconciliação é dar a eles a oportunidade de encontrar a razão da sua existência. Já mencionamos o que simboliza cada um dos itens do santo lugar. A pergunta é: estamos servindo a Deus nesses muitos serviços? Servir a Deus não é apenas fazer coisa para Ele, mas muito mais do que isso. É usar nosso espírito, no qual o Espírito de Deus habita, para servi-lo, permitindo desse modo que sua vida flua por meio de nós. Devemos lembrar que sobre a mesa dos pães da proposição havia taças e galhetas de vinho. Êxodo 25:29. Nelas, porém, não havia vinho, pois não era permitido ao sacerdote bebê-lo, nem qualquer bebida forte. Elas eram usadas para derramar-se vinho como libação sobre as ofertas no altar de holocausto, a fim de que fossem consumidas mais rapidamente, gerando mais fumaça de aroma agradável para Deus. Hoje temos a mesma função. Devemos empenhar-nos em suprir os irmãos com Cristo, a fim de que sejam mais e mais aceitos por Deus. Quando o irmão não desfruta da vida divina, seu viver não é aceitável a Deus. Portanto, ele precisa que nos derramemos como libação, dispondo-nos a ajudá-los a ganhar mais de Cristo. Portanto, como sacerdotes, não podemos visar apenas nosso próprio desfrute, mas precisamos almejar crescer para ajudar outros também a crescer. Também precisamos servir a Deus no altar do incenso, ou seja, servi-lo por meio das orações. Devemos orar a todo o tempo, orar por todos os irmãos e orar pela igreja. Nesse serviço, esvaziamo-nos de nós mesmos e somos enchidos pela vontade de Deus por sua mente. Se orarmos apenas de acordo com nossos conceitos humanos, de acordo com nossa mente natural, posta na carne, essa oração não terá incenso. Conferi Apocalipse 8:3, e por esse motivo não será aceita por Deus. Quando nossa oração tem Cristo como incenso, ela se torna de suave aroma agradável para Deus quando Ele o cheira, fica satisfeito e nos reconcilia consigo mesmo uma vez mais. Na verdade, é no altar de incenso que ocorre o segundo passo da reconciliação. Quando oramos de acordo com Deus, vazios de nossos conceitos e de nossas necessidades, permitindo que o Espírito interceda por nós, Romanos 8:26, experimentamos nova reconciliação. Quer oremos pelas necessidades da igreja em geral, quer oremos com alguns irmãos por suas necessidades pessoais, nossa oração precisa ter incenso, precisa ter origem em Cristo.